Nas Teias da Mente. Uma psicóloga forense e uma escritora curiosa conversam sobre o que se passa no cérebro de um criminoso. Pelo caminho, aproveitam para falar sobre o funcionamento do cérebro de todos nós. Mas não se iludam, nem sempre as mentes criminosas são as mais complexas. Não acreditam? Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Nas Teias da Mente, um podcast que tem o apoio da ETIC, Escola de Tecnologia, Inovação e Criação. Eu sou a Joana Kabuki, a escritora curiosa, e comigo tem Cristina Soeiro, a psicóloga forense. Olá, Cristina. Cá estamos para mais um episódio do nosso podcast, onde falamos sobre mentes criminosas e mentes no geral. Vamos entrar aqui num outro assunto que é mais próximo, eu diria, da maioria das pessoas. Espero eu que não tão próximo como isso, mas pelo menos um assunto que as pessoas ouvem falar bastante e que junta amor e violência. E por isso o tema do nosso episódio hoje é: poderá o amor e a violência coexistirem numa relação? E antes de entrarmos na violência, que é um tema menos simpático, eu ia começar pelo amor, que é um tema bem mais apelativo, sendo que vamos entender aqui o amor de diversas formas, porque às vezes quando se fala de amor pensamos logo em relações amorosas, não é? Entre homens e mulheres, independentemente de serem relações homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, enfim, o que for. Falamos muito dessas relações amorosas, mas o amor existe para lá disso, obviamente, desde logo pais e filhos, amigos, e não só, podemos ter amor pelos animais, e por isso o que eu ia perguntar-te: teremos nós todos ideia ou alguma ideia mais ou menos filosófica ou mais ou menos romantizada do que é isto do amor nas suas várias manifestações, mas haverá uma abordagem científica ou uma explicação um bocadinho mais científica para isto que nós sentimos, que não sabemos muito bem explicar o que é, mas que de certo a ciência consegue dar-nos algumas pistas do que é que se passa em nós, seres humanos, para este sentimento que move o mundo. Espero eu que muito mais do que todos os outros. Conte-nos lá, Cristina, o que é isto do amor? O amor é uma emoção complexa, não é? Isto, de uma forma mais científica, podemos dizer desta forma: é uma emoção complexa que é dirigida a algo, ou, essencialmente, nós vemos muito dirigida às pessoas, a um conjunto de pessoas com que nós nos relacionamos, e porque às vezes é importante ou pretendemos relacionar, mas pronto. O amor tem algo de muito complexo e a sua essência tem a ver com o altruísmo. Uma relação de amor é uma relação que tem por base o bem que eu quero pelaquela pessoa. Isto do ponto de vista mais consensual sobre a definição do que é o amor. Agora, o amor é um conceito que tem uma forte componente cultural e social, não é? E nós estamos muito ligados a uma ideia de amor romântico, o amor sexualizado, o amor que tem a perfeição do Romeu e Julieta, não é? E há aqui esta ideia do Romeu e da Julieta, já estou a levar aqui um bocadinho para as relações. Essa não acabou muito bem. Não, aí é que está, que é até que ponto é que eu posso colocar-me a minha em causa ou em risco para que a outra pessoa fique bem. Esta é a essência do gostar de uma pessoa, de lhe ter amor. Agora, o amor não tem que forçosamente ter a ver essencialmente com a questão que as pessoas associam muito com o sexo. A sexualidade faz parte de uma relação amorosa, mas o amor existe sem isso. E isto, por isso, quando estamos a falar de duas pessoas do mesmo sexo ou de sexo oposto, quando falamos de amor não estamos forçosamente a falar só disso, estamos a falar de algo muito mais elaborado e construído. E depois há várias faces do amor, não é? Há o amor que nós sentimos pelos nossos filhos, por outras pessoas que nós conhecemos e com quem nos identificamos e criamos uma ligação de confiança e de preocupação, e são várias as motivações que nos levam a ter uma dedicação àquela pessoa, que pode não ser correspondida. Certo.
Não é? Se for correspondida, a relação torna-se mais duradoura e torna-se mais satisfatória e é algo importante e pleno, mas eu posso, por amor, deixar aquela pessoa ir à sua vida, porque eu tenho amor por ela e quero que ela seja feliz. E esta é um aspecto muito importante. Quando eu digo a pessoa, pode ser, não tem que ser forçosamente o amor romântico, o amor que tem a ver com a parte do casal ou do namorado, da namorada, dos namorados, não é? Estou a falar de uma ligação, por exemplo, que eu tenho. O amor aos filhos, não é? O amor aos nós filhos. gostamos tanto deles que queremos que eles Sim. sigam a sua vida e o seu rumo, ainda que isso signifique ir viver para o outro lado do mundo. Exatamente. E estarmos uns tempos sem respeitar, eu tive que aprender isso agora nos tempos que passaram. Sim. Que é a respeitar o espaço, o estar distante e aceitar que isso faz parte do crescimento e que isso também é uma maneira que a pessoa que ama tem para pensar sobre o que é aquela relação e a importância que aquela pessoa tem. E, portanto, não importa só no amor o que é que eu sinto, o que é que eu preciso pelaquela pessoa, que as pessoas às vezes confundem. Eu preciso de saber se ele está bem. Mas isso é um problema meu. Sim. Agora, será que aquele momento que eu quero saber, daquele momento que aquela pessoa está bem, não estou a incomodar, é a altura certa, não é? O amor é precisamente procurar esta sintonia, esse respeito, esse espaço. E eu, por exemplo, é uma coisa que eu aprendi nos últimos 10 anos. Não é? Levei 10 anos para aprender. Mas pronto, aprendeste. Estamos sempre a tempo de aprender. Eu tenho umas recaídas. Não somos perfeitos, aceitemos. Mas é um sentimento complexo e muitas vezes as pessoas pensam que o amor é a partir daquilo da minha necessidade e não. O amor é um sentimento de dar espaço, de compreensão, de fazer o outro sentir-se bem e daí tirarmos dividendos disso. E outra coisa que as pessoas muitas vezes pensam, mas eu gosto tanto de ti e tu não me dás, não é? O amor também é um sentimento que não deve esperar nada em troca. Eu gosto do meu filho, da minha filha, do meu namorado, não é? Mas isso eu não tenho que esperar que ele retribua, não é obrigatório, eu tenho que aceitar, que não tenho que estar a cobrar, ou seja, é isto que eu quero dizer. E as pessoas muitas vezes cobram, ora, isso não é propriamente um sentimento que define o amor na sua plenitude. E às vezes temos que aprender a amar, não é? Isto faz parte porque nós temos muitos estereótipos. Nós, culturalmente, só-nos impostas muitas ideias sobre o que é o amor, não é? O amor, os filhos têm que amar os pais forçosamente só porque há uma ligação biológica e às vezes não é possível, e por isso é que a gente relacionou isto com a violência, não é? Muitas vezes as pessoas pensam, as mulheres e os homens têm que se comportar desta forma e é obrigatório, se eu faço isto, se é para demonstrar amor, eu tenho que ter este tipo de associação, ou faço ideias erradas, como por exemplo, ele tem muitos ciúmes meus, ou a minha mulher tem muitos ciúmes meus, porque gosta muito de mim, e não é verdade, isso não é um sentimento de amor, é um sentimento que já é um bocadinho tóxico, não é? Portanto, há aqui, não sei, eu lancei aqui várias coisas que mostram a complexidade do que é isto, e de facto a base disto tudo é o sentimento de altruísmo e não esperar nada em troca. Amor não é fazer tudo pela outra pessoa. Não, nós podemos ter que dizer à outra pessoa que está a ir mal. Isso é que é amor, é dizer, olha, não vais para o precipício se não cais, não é? E isso é que é amor. E às vezes, por amor, também temos que dar espaço e dizer, olha, agora não está a ir bem, isto não está a funcionar, mas não é abandonar, é perceber, ou então que eu neste momento não sou capaz de ajudar, ou o facto de eu não estar é mais positivo do que eu estar. Isso também pode ser um ato de amor. Não é a fuga nem o abandono, atenção, é saber que ter um insight, ter uma capacidade crítica do que é que eu represento para aquela pessoa,
de forma, o quanto eu posso fazer bem ou posso estar a fazer mal. Portanto, isso é que é a base do amor. Portanto, é um sentimento muito complexo. Exige, de facto, muita maturidade, exige uma forte capacidade de conhecimento e, às vezes, obviamente que se a relação for uma relação correspondida, depois temos o desafio da relação, da sua evolução e da sua manutenção. Mas nós estamos aqui a falar de amor para com terceiros, sejam eles quem forem, mas há um amor que é muito importante e que deve vir em primeiro lugar, que é o amor próprio. Sim, mas o amor próprio eu não coloco da mesma forma do que o amor por outra pessoa, o amor que nós construímos sobre o que tem a ver com a relação com os outros. Isso tem mais a ver com a nossa autoestima, com a percepção que nós temos de nós próprios e a nossa autoestima. E como é que nós nos sentimos e gostamos de nós próprios. Nós fazemos essa distinção, não é? Eu falo do amor próprio porque muitas vezes, para amarmos alguém, esquecemos de nos amar a nós próprios, não é? E de nos está aí cuidarmos um bocadinho nós, menos positivo, Joana. Pronto, mas a vida, aí é que está. É quando nós às vezes estamos numa fase de uma relação que é o estar apaixonado, que tem, não é? A paixão, que induz aqui também uma componente química, etc., pode nos fazer ter um viés sobre as coisas, não é? E naquele momento estamos disponíveis para loucuras e tudo mais. Isso faz parte do ciclo do início de uma relação, mas o amor também importa, no amor também importa numa relação equilibrada. Eu estou a falar de uma forma positiva, do que o amor deve ser uma emoção que é positiva para ambos, não só para a pessoa que eu amo, mas também para mim, não é? Claro. Obviamente que se não é correspondido a essa relação que eu tenho com aquela pessoa, eu vou ter que trabalhar isso e vou passar por um momento difícil, não é? Mas tenho essa consciência e aceito, e porque se não aceitar vou andar em comportamentos menos positivos, como o stalking, não é? Perseguir a pessoa, isso já não é uma relação de amor, isso já é uma opção. Mas eu posso passar por um momento em que estou menos segura, não é? Agora, o amor próprio tem mais a ver com a minha autoestima, a maneira como eu me sinto em relação a mim própria. Eu posso ter o eu sentir-me insegura, o eu sentir-me menos, o achar que eu não posso não ser uma pessoa tão forte ou isso assim, pode de facto determinar a forma como eu me vou relacionar numa relação amorosa, quer seja com um parceiro amoroso, quer seja com um filho ou com um amigo, não é? Pronto. É possível amar alguém, seja quem for, mais uma vez, se não tivermos essa autoestima e esse amor por nós? Só que... Achas? Sim. É possível gostar de amar, mas... É porque eu tenho... Nós Na minha ideia, não é? O que eu penso é como é que eu acho que as pessoas que não têm respeito por si próprias ou não têm amor por si próprias, o que procuram do outro, e nesse amor que sentem pelo outro, é mais uma validação ou mais uma forma de se sentirem elas próprias melhores, mas eu não sei se é amor verdadeiramente. Mas é assim, na minha visão, não é, de uma emoção complexa como o amor, isso também pode fazer parte da relação, que é nós encontramos alguém com quem nos identificamos e com quem nos sentimos bem e que nos ajuda a ultrapassar certo tipo de problemas. Isso também faz parte do amor. Agora, desde que a relação, depois nós dizemos, o amor tem que ser equilibrado, ou seja, o que eu dou à outra pessoa tem que me dar a mim, não forçosamente. Eu posso ter uma relação de amor por alguém e a outra pessoa tem muito mais tempo, contribui muito mais com certo tipo de emoções para mim do que eu para ela, e eu consigo lhe ajudar noutras coisas. É uma relação de equilíbrio, não é? Sim, temos necessidades diferentes. Exatamente. Não é? Isso é que eu acho que é isso que torna uma relação positiva para ambos os lados, porque o amor tem que ter por base esta ideia de ser uma coisa em que eu me preocupo com o bem-estar do outro. Mas eu também não... Lá está, nós hoje em dia podemos dizer, então, mas é até eu morrer pela pessoa. Bem, isto não é funcional, não é? Isso não é adaptativo, não é? Não é isso que nós... Só em casos extremos. Só em casos extremos. Não é isso que nós procuramos numa relação no amor. O amor também tem que ser uma coisa
positiva para a pessoa. Portanto, lá está o modelo do amor romântico medieval, tem muito que se lhe diga. Mas nós ainda herdámos muito esta visão. Quando falamos de amor, falamos muito disto, mas na verdade a relação de amor é uma relação positiva para as partes que estão envolvidas. Ou então, em extremo, eu perceber que tenho que deixar ir aquela pessoa e tenho que trabalhar isso e procurar encontrar a minha ligação com outras pessoas ou noutros contextos. Isto exige maturidade, claro que sim, e muitas vezes nós não estamos emocionalmente preparados para isto. Depois confundimos aqui um bocadinho a paixão com, não é? A paixão é uma coisa que também tem a ver com uma ligação mais química e que passa. Depois passado algum tempo, principalmente a parte mais sexual, não é? A parte sexual não se perpetua na vida da relação de um casal, não é? E se não houver algo mais, não houver essa ligação de amor, de compreensão, de interesse, de partilha, pois então andamos à procura de outra ligação química, não é? É um bocadinho isto. Nós podemos gostar de uma pessoa, amar uma pessoa que nos faz mal? Podemos. E como é que isso se explica? Ou não se explica? Não se explica. Às vezes nós gostamos daquela pessoa porque ela, geralmente nós gostamos da pessoa não no seu todo, não é? Certo. Não é? A gente, aquela pessoa com quem nos ligamos tem dias, não é? É que pronto, se calhar aquele dia não é. Às vezes questionamos, mas o que é que está a passar aqui? O que eu costumo dizer? Eu costumo dizer assim, nós não podemos procurar a pessoa que tem as maiores qualidades, temos que procurar as pessoas que têm os defeitos que nos incomodem menos, não é? Porque defeitos toda a gente vai ter. Sim. Eu não e vejo, alguns que nós não conseguimos eu não vejo mesmo. Pela negativa, eu vejo, é assim, o que é que eu vejo numa relação de amor? Eu identifico-me com aquela pessoa, partilho coisas, pois ela tem coisas que eu gosto menos, e aí é que até que ponto é que aquilo, e vai no sentido depois do que tu estás a dizer, até que ponto é que aquilo que eu gosto menos me incomoda. Exato. Ou não, eu consigo aceitar ou não consigo aceitar. Essa é outra questão. Muitas vezes nós temos uma meta que é, eu gosto dele, mas há aqui coisas que eu tenho a expectativa que vou conseguir mudar aquela pessoa. É uma má expectativa, eu acho. É assim, mudar uma pessoa, olha, por exemplo, falámos já de personalidade, não é? Não vamos conseguir isso. Podemos o amor não é mudar a pessoa, não é mudar a pessoa. Pode torná-la, ajudar a corrigir algumas coisas, melhorar alguns aspectos, mas temos que nos identificar com o essencial funcionamento daquela pessoa. Não é? Mas obviamente a outra pessoa também vai achar que nós temos dias que, enfim, pronto, não estamos tão bem, ou não é? Ou podemos ter fases em que não temos tanta sintonia. Isso acontece porque a vida é complexa, nós temos muitos desafios diários, não é? E nem sempre temos espaço. Pois às vezes não temos mesmo espaço para partilhar, para estar juntos, não é? E isto acontece com os filhos também, não é? Certo. Muitas vezes a nossa dinâmica com os filhos é uma dinâmica instrumental, não estou a dizer instrumental no mal, não é? É de fazer tarefas, tem que ir para a escola, tem que vestir, tem que não sei o quê, e às vezes de repente temos aquele ser ao nosso lado e dizemos, espera lá, o que é que está a passar aqui? E parece que há uma falta de sintonia, um desconhecimento, não é? Acontece muito com os adolescentes, não é? De repente, quem é aquele adolescente que ali está e que já não quer falar connosco, já não quer sair connosco, não é? Mas não deixa, isto pode acontecer numa relação, no amor, não é? E agora o passo que nós temos que dar é tentar perceber e tentar, e há uma parte sempre, na relação do amor também nunca é assimétrica, não é? Há sempre, se calhar, às vezes uma parte que investe mais e outra que investe menos. E também pode ser cíclico. Pode haver uma fase em que, não é? Portanto, isto é um processo. E as relações de amor são umas relações de construção. Constroem-se ao longo do tempo, não é? E lá está, perduram depois de haver aquela parte inicial do fascínio. Conheci uma pessoa nova, não é? Falei com ela. Até os defeitos têm graça. Até os defeitos têm graça. Depois as coisas acabam por ser de outra maneira, não é? E portanto, portanto, a emoção do amor, há quem diga, a emoção ou um sentimento, não é? Algo complexo, é de facto muito exigente. Nem todas as pessoas investem o suficiente para conseguir atingir isto. Até porque culturalmente, eu volto a dizer, nós temos o mito do cinema, do que é o amor, não é? O amor romântico. Amor romântico. Amor para a vida toda. É, exatamente. E nós às vezes não estamos preparados para esta
para este investimento. Isto é, eu estou sempre a dizer, até digo muitas vezes isto lá em casa, que é, o amor as relações de amor são como as plantas, temos que as regar, não é? Se não as regarmos, a planta morre e, portanto, acabou. Portanto, não é uma coisa só de ligação, não, ela tem que ser construída, tem que ser aprofundada. Há pouco, quando te perguntava se é possível amar alguém que nos faz mal, eu ia um bocadinho mais longe do que esses defeitos que todos nós temos e que temos de conviver com as pessoas com quem estamos, que nos agradam mais ou menos, mas que são suportáveis, não é? E que nós ultrapassamos. Porque eu ia começar a entrar aqui nesta ideia de amor e violência na mesma frase, como é que isso se conjuga. E, portanto, a pergunta é como é que nós podemos, ou é possível, de facto, amar alguém que nos trata efetivamente mal? Ou será que aí já não estamos a falar de amor? Será que aí já estamos a falar de um outro tipo de dependência que temos daquela pessoa ou daquela relação? Sim. Obviamente que não podemos... Eu digo sempre que nunca devemos meter na mesma equação amor e violência. Não é possível meter, porque violência é perda de controlo, é perda de respeito pelo outro, não é? E pronto, nós somos seres vivos, que uma das coisas que nos faz ter esta estrutura de funcionamento que temos é que aprendemos ao longo do tempo a controlar os nossos ímpetos e conseguimos funcionar em sociedade, não é? Respeitando regras e normas, não é? E, portanto, passa também pelo respeito das outras pessoas, das pessoas que nós vivemos. Os filhos não são nossa propriedade. Não são nossos, são do mundo. São do mundo, são deles próprios, não é? E temos que respeitar a sua individualidade e o nosso papel é ensinar-lhes isso, ensinar também respeito, não é? Não é dizer, pode fazer tudo o que quer, não. Tem que aprender e explicar, não é? É muito importante, por exemplo, na construção de uma relação de amor com o filho, haver a possibilidade de explicar porque é que eu disse que não se deve fazer assim, porque estou a dar uma razão, pode até refilar, mas depois mais tarde a coisa fica lá, não é? Mas é uma das coisas que as crianças não gostam de anarquia, na verdade, isso está visto. As crianças precisam de regras, mas precisam de as perceber e, portanto, o amar também é saber falar e saber explicar e ter paciência e ter espaço para isso, não é? E nem sempre fazemos as coisas bem feitas e o amor também implica isso, implica saber que erramos e melhorar aquilo que estamos a fazer. Portanto, é por essa razão que eu digo que violência não deve ser metida na mesma equação, porque não é bater ou não é humilhar a outra pessoa, não é ou a puni-la pelas coisas que ela fez, que eu estou a mostrar através do castigo, não é? Eu posso dar castigos sem usar violência, não é? Pronto, há maneiras de dizer, olha, não voltas isto que fizeste não é correto, não é bom para ti. E não é bom para as pessoas aqui de casa, portanto, a partir de agora, sei lá, durante um mês tens que pôr e lavar a louça. Exato. O que é e não podem ser coisas que nos colocam em causa. Eu recordo-me uma vez pus o meu filho de castigo e a proibição foi de ver televisão. Nós só tínhamos uma televisão em casa, portanto ninguém via televisão em casa durante uma semana e portanto foi assim um bocado mau, não é? Pensaste, da próxima vez tenho que repensar isto. Tem que ser. E portanto há aqui coisas que, mas isto também faz parte, isto também depois acabou por ser uma piada, não é? Pronto, mas desmistifica aqui um bocadinho, o amor não está associado ao terror, não é? Ao medo, está associado ao respeito pelo outro e às vezes nós também aqui há outra palavra importante que é o desculpar, o perdoar, não é? Nem sempre nós estamos bem, não é? Certo. Nem sempre nós estamos robustos e às vezes erramos. E o amor também deve englobar esta componente, a compreensão, o reconhecimento também, o nosso e o do outro. O do outro, sim. Portanto, e pedir desculpa. E, portanto, usar estratégias violentas de forma continuada, como às vezes acontece, principalmente nas relações amorosas, ditas amorosas que não são. Portanto, vamos falar de relações de intimidade, não é? Realmente não é próprio, não podemos aqui conjugar, às vezes dizem, são os problemas nas relações amorosas. Eu costumo dizer aqui não há uma relação amorosa, não é? Há sim uma relação de dependência, uma relação de vulnerabilidade, uma relação de controle de um sobre o outro, o ciúme patológico, o poder, o sentimento de posse, que isso nada tem a ver com o amor.
não é? É o contrário quase, não é? Como Exato, se fosse sim, o contrário. Mas culturalmente, muitas vezes as pessoas interpretam estas outras emoções menos positivas como estando associado. Porquê? Porque é uma forma da outra pessoa nos dar atenção. Não é? E só que às vezes aprendemos, às vezes os modelos familiares são aqui muito importantes, é uma das coisas que nós verificamos nas situações de violência, nas relações de intimidade e familiares com famílias com padrão de violência, é que estas pessoas já vêm de um modelo educativo que usava estas estratégias, porque tu tens que ser um sobrevivente e tens que, se te batem, tens que bater, não é? Eu ia falar nisso, não é? Do cultural e de felizmente os anos terem passado e nós termos percebido que há estratégias que resultam muito melhor a educar as crianças do que a violência, mas antigamente havia muito esse princípio, não é? Os pais batiam aos filhos para eles aprenderem e pronto, e era assim, e estava tudo bem. E os maridos batiam às mulheres e estava tudo bem. E, portanto, essa parte cultural ainda estamos também um bocadinho a aprender a viver noutro registro e a tentar educar as gerações que aí vêm, alguns de nós, a tentar educá-los noutro sentido. Eu recordo-me, eu andava na universidade nos anos 80 e nos anos 80 não se falava em violência doméstica da maneira como se fala agora, não é? Era um assunto perfeitamente, portanto... Entre marido e mulher não se pode ter. Exatamente, portanto, não se falava disto e eu recordo-me que, portanto, quando eu comecei a trabalhar nas temáticas da violência a partir dos anos 90, eu recordo-me que as primeiras grandes enfoque era na violência contra as crianças, porque os médicos de emergência médica começaram a chamar a atenção a nível europeu e até internacional para as crianças que entravam nos hospitais vítimas de violência física e pronto, na altura o grande valor que era aquilo que era observável e mensurável, a violência física, não é? Que as crianças entravam e que pronto, tinham sido vítimas de violência por parte dos seus pais e muitas delas não recuperavam, não é? Portanto, e é assim que se entra dentro do cerne da família e da ideia do que é a educação e do que é a relação entre as pessoas, não é? Portanto, nós fizemos uma evolução em termos de atitudes e de noção sobre o que é a violência muito grande. Contudo, isto é um problema cultural complexo, não é? A violência nas relações de intimidade, a violência dentro da família não é um problema só daquela pessoa, daquele marido, daquela mulher, não é? Daquela família, é um problema que tem uma base cultural e precisa de ser trabalhado ainda, não é? É possível dizer se há menos casos de violência do que havia há 50 anos? Ou como não se falava e não se sabia, não temos eu acho que houve uma identificação do problema, nós temos mecanismos para ajudar as vítimas e também começamos a ter cada vez mais mecanismos para controlar e para orientar e intervir nos agressores e punir, não é? É assim que se deve dizer, mas ainda temos um caminho grande a fazer aqui, não é? Porque estamos a lidar com situações em que os agressores têm um conjunto de fatores de risco, não é? E as vítimas de vulnerabilidade e precisam, e geralmente há aqui era como eu dizia há bocado, estas pessoas partilham geralmente modelos familiares, portanto há aqui ainda um trabalho de prevenção com jovens e de intervenção com estas pessoas que ainda tem que ser feito de uma forma estratégica. Portanto, nós ainda temos, em termos de questão de género, das questões de género, uma assimetria, uma diferença entre os homens e as mulheres, e temos que falar sobre isso, não é? Portanto, fizemos uma evolução, mas ainda há pouco tempo saiu o relatório os indicadores do nível salarial dos homens e das mulheres em Portugal, e para a mesma profissão, as mulheres ainda têm um salário inferior ao dos homens, quer dizer, isto só para dar um exemplo mais simples, e portanto ainda há aqui muitas pessoas que pensam que as mulheres não têm o mesmo tipo de papéis e que certas coisas que elas não cumprem devem ser punidas por isso. Ainda há aqui muito enraizado certo tipo de pensamentos sobre que promovem depois a violência nas relações entre as pessoas, quer nas mulheres, que eu digo nas mulheres, digo nas crianças e também nas pessoas idosas, que muitas vezes vivem nestas famílias e que também, não falamos muito disto, mas as pessoas idosas também, atualmente não há aquela cultura do cuidar do idoso, do aceitar como uma pessoa experiente, mas sim
em vez de termos amor por eles, não é? Que muitas vezes nos cuidaram e nos ensinaram, não é? O que há é uma ideia de que é um peso, está ali, que pronto, não é? Pronto. E isto é um problema que temos atualmente, não é? A nossa sociedade está feita para a população ativa, para quem é produtivo, para quem aguenta a pressão toda, e não há espaço, muitas vezes, para esta... Olha, não há espaço para o amor, não é? Direi eu assim, para o amor, sim, não é? Mas pronto, já fizemos, eu sou muito positiva em relação às coisas que mudaram, mas ainda temos muitos problemas para resolver. Acho que a nível da prevenção, o processo educativo, a educação, eu acho que o processo educativo precisa de ser repensado. Por exemplo, no que diz matéria, por exemplo, de violência sexual, verifica-se a nível europeu que um dos principais problemas que nós temos é não haver educação sexual para as crianças. Fala-se da genitália, mas não se fala sobre o que é o amor, o que é o amor entre duas pessoas. A violência no namoro foi desocultada, não é? Portanto, ela existe e nós vamos ver, e às vezes, eu tenho alunos que às vezes vão fazer, nós temos um programa de intervenção nas escolas ali na zona da Almada, e os meus alunos às vezes dizem ao professor, fomos falar sobre violência no namoro e tivemos logo uma data de miúdos que vieram dizer, afinal eu sou violenta, afinal eu faço isto, não é? Pronto. Não há aqui ainda há aqui um trabalho para ser feito, que tem por base a cidadania, não é? O que é ser um cidadão cumpridor, o que é pertencer a uma comunidade, o que é o amor, o que é uma relação entre duas pessoas, o que é o ser pai, ser mãe. Há todo aqui um conjunto de questões que têm que ser trabalhadas, não é? A ligação entre a família e a escola não é ainda aquela que poderia ser, não é? E muitas vezes há uma disparidade entre aquilo que se ensina e aquilo nos dois contextos, não é? Pois é, casa ouvem um determinado discurso, sim, depois na escola ouvem outro, ou não ouvem nenhum, ou ouvem o que os colegas dizem que vem também de outras realidades que não são as melhores. E portanto nós temos que pensar aqui um bocadinho que pessoas é que nós queremos educar e ter, não é? No futuro, não é? Porque essa é a grande valência. Há profissionais que são de facto fundamentais, não é? E um dos quais são os professores do ensino básico, do segundo ciclo, do terceiro ciclo. Mas também eles deviam ser, se calhar, formados nestas matérias, não é? Porque eles também não têm formação. Pois, exatamente. Nós não podemos pedir a um professor de matemática, só porque é diretor de turma, que tem que ensinar cidadania. Não, o que se verifica é que tem que haver especialistas. Portanto, os grandes resultados, por exemplo, em matéria de abuso sexual, o que se verifica é que eles dizem, não, quem ensina a sexualidade positiva, que é uma sexualidade satisfatória, feliz, que é assim que se deve falar, deve ser um especialista. Quem fala sobre cidadania deve ser um especialista. Agora, nós temos que ter pessoas que se especializam a fazer este trabalho, não é? Não tem que ser um professor qualquer, tem que ser uma pessoa que trabalha... Isto é um trabalho a tempo inteiro, não é? Mas que não existe. Não existe neste formato. Portanto, temos que pensar aqui um bocadinho. Portanto, há países que têm modelos mais próximos disto, não é? No modelo educativo. E que, de facto, demonstra depois resultados mais positivos nesta questão do respeito pelo outro, numa relação, nas relações de amor mais positivas. E quem diz isto diz a questão da amizade. O que é ter amigos? Há um tempo atrás eu falava com uma amiga que dizia o seguinte: nós somos amigas há muitos anos, desde a segunda classe. E ela dizia, hoje eu reparo que não conheço nas jovens relações de amizade tão longas como aquelas que nós tínhamos, não é? Pronto. Mas se calhar também tem a ver com um pouco com a vida, com a dinâmica de vida que nós temos. O mundo é todo muito a correr. E achei piada, porque nós às vezes estamos meses sem nos falar, mas recordamos sempre no Natal, nos anos, no aniversário, e parece que quando falamos já nos vimos ontem, não é? Pronto, é assim, isto também passa um bocadinho por gostarmos daquela pessoa e pela ligação que temos, não é? O que é uma relação de amizade? Também passa pelo respeito e
pela palavra amor, penso eu, não é? E portanto estas questões todas às vezes estão muito confusas na cabeça das pessoas, não é? Ser amigo é fazer tudo o que eu quero, se não fazes o que eu quero já não sou teu amigo. Pronto, é aqui uma certa superficialidade das relações e às vezes isto, as emoções, não é? Lá está, vamos ter sempre a mesma questão, que é o meu padrão emocional. O que é que me foi dado emocionalmente de nutrição quando eu nasci e quando eu fui criança? Nós chamamos isso na psicologia a vinculação, já falámos nisso, já nem me lembro em que programa, não é? Que episódio. Não é? E isto vai se refletir na maneira como eu me vou relacionar com as outras pessoas na adolescência e na idade adulta. Não é? Portanto, há aqui por isso é que eu falo na prevenção e no modelo educativo, há aqui uma continuidade nisto. Agora, eu posso ir suprindo algumas coisas que não consegui ter inicialmente nas outras fases, mas vou sempre ficar com algumas coisas que não vou conseguir adquirir. Agora, se eu não tiver nada, a não ser aquilo que me foi dado no início, e não houver um investimento ao longo do processo de desenvolvimento da pessoa, isso é terrível. Portanto, ficamos um bocadinho vazios e às vezes nós não sabemos como lidar com as pessoas. Portanto, lidamos no modo de sobrevivência, que é faz-me sentir bem, gosto muito, contrariou-me, já não gosto de nada, não é? Exato. É um bocado imediatista, não criamos uma reflexão e uma capacidade de análise das nossas próprias emoções, que exige algum desenvolvimento também, não é? Há uma ligação entre a parte de pensamento e a parte emocional, quando as duas não se conjugam, às vezes na parte mais nós nas emoções não temos um domínio tão grande, não é? Como temos no pensamento, não é? Aparentemente temos essa sensação e portanto nas emoções somos um bocadinho mais perdidos às vezes, não é? Portanto, complica tudo, não é? Muito bem. Cristina, foi ótimo ouvir-te, mas eu acho que quase toda a gente tinha resposta pronta quando colocámos a questão inicial de se o amor e a violência podem coexistir numa relação. Espero que a resposta pronta de toda a gente fosse não, um não redondo. Não há grandes dúvidas aqui. Vamos manter este tema agora aprofundando um pouco mais nos próximos episódios. O tema do nosso próximo episódio é o que é o amor cego. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Posso desvendar que tem aqui que ver com o amor na adolescência. Certo. Eu ia convidar-vos a seguirem-nos no Instagram, a ouvirem-nos quer no Spotify, quer no YouTube, deixarem os vossos comentários, partilharem com os vossos amigos, é importante para nós ouvir a vossa opinião. Podem também enviar-nos uma mensagem pelo Instagram, podem enviar-nos um e-mail, temos todo o gosto em responder-vos. Obrigada por estarem desse lado, até ao próximo episódio. Adeus. Estás